Nesta aula, nós vamos prosseguir no estudo da eletricidade, introdutório ainda, e vamos discutir essencialmente as leis de Kirchhoff e, para chegar a tal, vamos discutir inicialmente o próprio conceito microscópico, sem muito detalhe, evidentemente, da condução elétrica e montar alguns dos elementos, na verdade os elementos mais simples, que são os resistores, em circuitos muito simples ainda, cujo transiente nós vamos estudar num outro momento. Vamos discutir, no momento, apenas os circuitos com resistores, capacitores e fontes, mas que já estejam numa situação estacionária. O movimento de cargas determina, então, o conceito, a formação de uma corrente elétrica, que, como já discutimos, é essencialmente a variação da quantidade de cargas que passa por um ponto do fio condutor, de um meio condutor, por unidade de tempo. Efetivamente, a unidade de corrente elétrica é o ampere, devido a Louis Ampère, um grande cientista que estudou os fenômenos elétricos, essencialmente. O ampere também se relaciona com, evidentemente, com a carga elétrica e a unidade de tempo, então, é coulomb por segundo, no Sistema Internacional de Unidades. Observe que, como são, evidentemente, os elétrons, tipicamente os responsáveis pela condução elétrica, sempre que você estipular que a carga positiva migraria numa certa direção, na realidade estamos falando, do ponto de vista microscópico e fisicamente, de um movimento de cargas negativas no sentido contrário. Quando o condutor é submetido a um campo elétrico, então essa presença do campo elétrico impõe a movimentação das cargas elétricas livres, que são exatamente os elétrons, e essas cargas vão se movimentar no sentido contrário do campo elétrico, produzindo, então, uma corrente positiva no sentido contrário. Enquanto não há aplicação do campo elétrico, estas cargas podem se locomover, e na realidade elas se movem essencialmente devido ao fenômeno térmico. Essencialmente esses elétrons têm energia de ligação muito reduzida em relação aos átomos que compõem os condutores elétricos, por exemplo, de tal maneira que a própria temperatura ambiente já permite que haja uma quantidade de elétrons muito grande já liberados devido a fenômenos térmicos. Então essa energia de ligação transmitida para o próprio condutor faz com que essa agitação térmica seja suficiente para permitir liberdade a uma quantidade expressiva de elétrons que podem, então, migrar no condutor, mas migram de uma maneira aleatória, não migram de uma maneira coletiva. Esta imposição de um campo elétrico externo determina, então, a migração coletiva de elétrons no sentido contrário a esse campo elétrico, consequentemente produzindo a corrente positiva no sentido do campo. A velocidade média de migração dos elétrons, efetivamente, ela se relaciona com a velocidade presente no movimento deles, mas ela não é livre de alterações. As alterações de velocidade que acontecem na movimentação dos elétrons, ela é essencialmente decorrente de colisões, basicamente, desses elétrons com os íons que compõem o material condutor, que estão situados, então, de uma maneira organizada no meio físico. Então, é uma rede cristalina, uma rede organizada de átomos, em que, devido à agitação térmica, eles estão, então, em movimento vibracional. E essa interação entre elétrons e estes átomos na rede, que estão ionizados porque perderam elétrons, estas colisões é que determinam que, por vezes, o elétron vai se deslocando numa
direção, impulsionado pelo campo elétrico, e colidindo com o íon ele vai mudar de trajetória, como vimos pelas leis de conservação, vai mudar de caminho e, consequentemente, vai numa direção diferente e, posteriormente, retoma o seu caminho acelerado ao longo do campo, no sentido contrário do campo, no caso do elétron, e produzindo, então, esta migração coletiva, mas não na velocidade que teria no vácuo, por exemplo, em que o elétron seria, então, acelerado na presença desse campo elétrico de uma maneira constante, mas sim de uma maneira em que as acelerações são entrecortadas por colisões que alteram este estado de movimento, e depois é retomada a aceleração naquela direção, produzindo então um movimento que tem um comportamento médio para as várias partículas, que produz então um fenômeno da velocidade média de migração da coletividade de elétrons, ou também chamada da nuvem de elétrons, que corresponde a todos esses elétrons que estão disponíveis para a condução elétrica no meio condutor. Como exemplo, considere um fio de cobre, cuja massa específica e a massa molar estão discutidas, estão expressas aí para vocês, e que tem um raio de 0,8 milímetros, essencialmente. Tá? Então, 8 décimos de milímetro. Você pode calcular a velocidade de migração dos elétrons nesse fio quando passa, por exemplo, por ele uma corrente de 1 ampere. Isso dá uma ideia de qual seria, então, a velocidade de migração do elétron. Considere, por exemplo, que você tem, para cada átomo de cobre, você tem apenas um elétron liberado para a condução elétrica nesse fio condutor. Assim, a quantidade de carga que vai passar pelo fio condutor numa certa quantidade de tempo vai ser a quantidade de carga elétrica disponível para a condução elétrica residente numa região do fio condutor e que, dentro de uma velocidade de migração, vai atravessar uma seção reta do condutor. Consequentemente, se o condutor tem um formato cilíndrico, o volume de um deste é um disco multiplicado pelo comprimento em questão. Logo, a quantidade de elétrons residentes nesta região vai ser a quantidade de elétrons que vai atravessar numa quantidade de tempo ΔT a seção transversal que está sendo inspecionada. Ora, esta quantidade de elétrons, naturalmente, tem a ver com a quantidade de átomos residentes naquela região, supondo, então, que cada um dos átomos fornece um elétron para condução elétrica, e depende, naturalmente, da carga do elétron, individualmente, além, naturalmente, do volume do trecho condutor sendo inspecionado. Assim, você vai poder escrever a corrente elétrica como sendo a quantidade de carga que atravessa a seção reta por quantidade de tempo de inspeção desta migração de elétrons, que é naturalmente então proporcional à carga individualizada do elétron e o número de elétrons que está ali presente, multiplicado ainda pela velocidade com que eles estão atravessando o meio condutor em média. Desta forma, neste caso em questão, de posse da densidade de elétrons naquele volume, o que é resultado do número de átomos presentes naquele trecho de fio condutor, então tendo uma correspondência, uma carga para um átomo presente naquele trecho, temos então a possibilidade de calcular o número de átomos presentes naquele elemento de volume e, dentro da sua velocidade, obteremos então
3,5 metros por segundo, multiplicado por 10 à quinta. Observe que esta velocidade não chega a ser uma velocidade muito elevada. Você tem movimento, no movimento eletrônico, essas partículas podem estar se movimentando a 100 metros por segundo, por exemplo. Neste caso, estariam se movimentando a 300 mil metros por segundo, mas isso não chega a ser um milésimo ainda, ou seja, um centésimo de milésimo, na realidade, da velocidade da luz, ou seja, estamos muito longe de quaisquer efeitos relativísticos para nos preocuparmos com alguma correção das leis tradicionais de movimento da física clássica. Observe nas unidades a proporção dessas unidades, como o numerador para a obtenção do resultado final está expresso em coulombs por segundo, e a densidade de átomos se expressa em átomos por metro cúbico, assim como a carga elétrica, naturalmente, do elétron se expressa por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Naturalmente que haverá, então, um cancelamento da própria dimensão coulomb, que aparece no numerador e no denominador, bem como um cancelamento da grandeza metro expressa em metros quadrados que aparece no denominador, que corresponde à seção reta do fio condutor, que vai então se cancelar com esta quantidade de metros cúbicos que aparece no denominador dessa grande fração. Portanto, resultando um numerador de metros e um denominador de segundos. Então, o cancelamento adequado que acontece das unidades, então, que serve como uma primeira verificação de consistência do resultado que você está obtendo. Observe, então, que essas velocidades não chegam a ser muito grandes para um padrão macroscópico. Mas os efeitos parecem bastante rápidos, ou seja, o efeito coletivo, a expressão coletiva desta nuvem eletrônica produz um reflexo bastante rápido quando você inicia ou fecha um circuito e o processo elétrico de geração de energia, de produção de algum efeito, se manifesta de maneira muito rápida. Ora, isso é, de uma certa forma, semelhante a um fenômeno mecânico com o qual estamos habituados no cotidiano, que é o do uso, por exemplo, de uma mangueira de água muito comprida. Ora, se essa mangueira estiver vazia, se ela estivesse vazia, conectando-se essa mangueira numa extremidade a uma torneira, você, ao abrir esta torneira, a água teria que percorrer um caminho interno por esta mangueira até surgir do outro lado. Então, haveria um retardo em tempo bastante grande até o efeito surgir na outra extremidade. No entanto, se a mangueira já estivesse totalmente ocupada pelo fluido, ao abrirmos a torneira, o efeito é muito rápido na outra extremidade. De fato, como mencionamos anteriormente, o condutor já está com aquela nuvem elétrica, nuvem de elétrons, preenchendo todo o condutor devido à própria temperatura em que ele se encontra. Então, aqueles elétrons cuja energia de ligação é muito pequena em relação aos seus átomos já estão liberados para ficarem disponíveis para a condução elétrica. Portanto, esta nuvem eletrônica, quando submetida a um campo elétrico, responderá de uma maneira praticamente, para os nossos padrões macroscópicos, seria o equivalente a uma resposta instantânea, com efeitos instantaneamente produzidos. Ora, ao mesmo tempo que esta condução se realiza,
ela se realiza com essa velocidade de migração de elétrons moderada por causa das colisões, como mencionamos anteriormente, desses elétrons com os íons que estão residentes no material condutor. Estas colisões, naturalmente, devido às conservações que se observam, conservação de momento e de energia, elas impõem que há uma transferência de energia de translação destas partículas encarregadas da condução elétrica, que são os elétrons, há uma transmissão desta energia translacional para os íons que estão residentes no condutor. Ora, essa transferência de energia, além da transferência de momento, que faz com que as trajetórias dos elétrons se alterem e, consequentemente, ele tenha que reiniciar o movimento a cada instante submetido ao campo elétrico externo, estas transmissões de energia para o fio condutor permitem, então, que estes átomos conectados do fio condutor oscilem, consequentemente instaura-se aí uma energia, essencialmente uma energia de vibração nas moléculas e na coletividade dessas moléculas, já que elas são interconectadas, interligadas eletricamente, e, consequentemente, esta energia de vibração é uma manifestação do que se chamaria, então, do aquecimento deste condutor. Além disso, esta transmissão de energia dos elétrons para o próprio fio condutor manifesta uma dificuldade, vamos dizer assim, dos elétrons de acelerarem livremente, contrariamente ao campo elétrico, o que então significa uma resistência ao movimento eletrônico. Ou seja, esta resistência ao movimento eletrônico, ela então manifesta um aquecimento do material condutor em resposta à passagem dos elétrons dificultada por essas colisões com os íons e, além disso, introduz a chamada lei de Ohm, no sentido em que se observa que alguns materiais vão exibir como propriedade uma relação aproximadamente constante, que se preserva como constante, entre a voltagem aplicada, consequentemente o campo elétrico imposto ao condutor, e a corrente ali produzida. Quando esta característica inerente ao material varia muito pouco, você tem então os materiais cuja resistência então obedece a essa lei de Ohm, no sentido de resistência igual a voltagem sobre corrente, permanecendo aproximadamente constante por longos valores de voltagem e corrente produzida. Contrariamente, materiais que vão ser chamados então de comportamento não ôhmico são materiais para os quais a resistência variará quando submetido então a voltagens diferentes, a corrente produzida será diferente naturalmente, mas a própria resistência imposta pelo material à passagem de corrente variará de uma maneira mais acentuada. Esses são então os materiais não ôhmicos. A unidade de resistência, então, que é o Ohm, é 1 volt por ampere no Sistema Internacional de Unidades. A resistência do fio condutor, então, é proporcional ao comprimento, ou seja, quanto mais comprido o fio condutor, maior será a sua resistência, mais ele imporia resistência ao fluxo de cargas elétricas para a condução. Por outro lado, quanto maior a seção reta
menor seria então a resistência deste fio condutor. Portanto, isso determina essencialmente a existência de uma grandeza fundamental, vamos dizer assim, que tem então a característica de ser intrínseca ao condutor, é uma quantidade elementar, que seria então chamada de resistividade desse material condutor. O inverso dessa resistividade é chamada então de condutividade elétrica e tem a unidade de Siemens, sendo então que 1 Siemens é 1 sobre ohm metro. Como exemplo, considere calcular a resistência, sabendo que o material do fio condutor sendo observado é o cobre de calibre 14 e que tem área de seção transversal de 2 milímetros aproximadamente e que tem uma certa resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm metro. Qual seria então a resistência por unidade de comprimento referente a um fio de cobre desses que inclusive serviria para a conexão dos componentes elétricos de uma residência? Ora, neste caso, você terá, a partir dessa expressão que relaciona resistência e resistividade, você teria então que essa resistividade multiplicada pelo comprimento em questão, dividida pela área, seria esta resistência deste material condutor. Portanto, a resistência por unidade de comprimento, ou seja, a resistência por L, resistência dividida por L, então significando a resistência por unidade de comprimento, vai ser desta forma 8 vezes 10 a terceira ohm por metro. Observe que a resistência de uma lâmpada apenas, de 100 watts a 120 volts, por exemplo, é de 144 ohm. E a resistência, então, de 100 metros de fio de cobre calibre 14, desse estipulado, seria, então, de apenas 0,8 ohm. O que significa que você pode realmente considerar no planejamento da sua fiação doméstica, vamos dizer assim, que você tem realmente a resistência relativa ao material condutor, os fios, como desprezível em presença dos componentes que você vai interligar na sua rede elétrica interna à residência. Quando você tem a montagem deste fio condutor e resistores e outros componentes na forma de uma interconexão de circuitos elétricos, como um circuito, você imporá uma situação estacionária, quando for o caso, de esses componentes se restringirem a resistores e capacitores, por exemplo, logo que um pouco depois de uma situação transiente em que você fecha o circuito e impõe então essa diferença de potencial a ele. Esta situação transiente vamos discutir posteriormente nos chamados circuitos RC como um caso especial, mais simples, de circuitos RLC. No entanto, esses componentes vão ficar, então, depois numa situação estacionária, em que a corrente flui de maneira constante, está havendo, naturalmente, uma dissipação de energia, ou seja, haverá um aquecimento do material condutor, haverá um aquecimento dos resistores neste circuito elétrico, e isso se chama, então, de efeito Joule. A energia potencial perdida por unidade de tempo num circuito desses, em cada segmento dele, se relaciona com a voltagem imposta àquele trecho e a corrente presente naquele trecho do material condutor de uma maneira linear.
ou seja, a potência é proporcional a V vezes I, ou seja, a potencial, a diferença de potencial naquele trecho multiplicada pela corrente que por ali passa. Evidentemente, tendo uma relação entre a diferença de potencial e a resistência e a corrente que passam por ali, você pode expressar esta potência presente no circuito, essa potência dissipada, de várias formas, entre elas, então, resistência multiplicada por corrente elevada ao quadrado, assim como o potencial elevado ao quadrado dividido pela resistência. Então, você tem várias maneiras, cada uma apropriada para um momento, para você expressar a potência dissipada no trecho de material condutor. Como exemplo, observe que uma corrente de 3 A que passe por um resistor de 12 ohm dissiparia uma certa potência que pode ser então imediatamente calculada recorrendo a uma das expressões acima. Evidentemente, fornecidas a corrente e a resistência, uma possibilidade a mais simples e mais imediata seria, então, aplicar a expressão que expressa a potência dissipada como sendo a resistência multiplicada pelo quadrado da corrente elétrica, mostrando, então, uma potência dissipada de 108 watts. Logicamente que as outras expressões equivalentes poderiam ser usadas também como passos intermediários para obter esse resultado. Quando você encontrar resistores, componentes de um circuito elétrico, combinados na forma sequencial em série, ou em situação paralela no circuito, você então deverá ter um mecanismo de expressar esta disposição de elementos, resistores, por exemplo, de uma forma simplificada, vamos dizer assim, em que aquela combinação de elementos pudesse ser expressa como um só elemento representativo. Então, esse elemento representativo que substitui os elementos presentes no circuito seria então chamado de elemento equivalente. Então, no caso de resistores, uma combinação de resistores impõe que se tenha um resistor equivalente àqueles resistores presentes no circuito, que possa então substituí-los na análise daquele circuito em estudo. No caso de resistores que sejam colocados em série, ou seja, um a seguir do outro ao longo do mesmo material condutor, você tem então de A até B, você tem então uma queda de potencial devido à presença desta corrente e nesse trecho com uma corrente I multiplicada por resistor R1, promovendo uma queda então de potencial. Esta queda de potencial continua em seguida no trecho entre B e C, de tal maneira que a queda combinada desde o ponto A até o ponto C, neste caso, é equivalente à queda que haveria passando esta corrente por um resistor apenas, com a resistência chamada resistência equivalente, e que neste caso imediatamente significa que a resistência equivalente é a soma dos resistores colocados em série neste trecho do circuito elétrico. Diferentemente, então, do caso da disposição dos resistores em série, o caso da disposição dos resistores em paralelo faz com que o circuito permita que a diferença de potencial entre um ponto e o outro, nesse caso A e B, ela tem que ser preservada, sendo que a corrente pode, sim, ter valores diferentes em cada um dos ramos que vão
do ponto A ao ponto B do material condutor. Ora, isto efetivamente permite a nós, quando os resistores que estão nos dois ramos têm valores de resistência diferentes, isto nos impõe que a corrente que passará por cada um dos ramos será diferente. Efetivamente, com uma corrente maior, faz par com esta corrente maior o resistor de valor menor. Por outra parte, o resistor de valor maior será parceiro daquela corrente maior. Ou seja, a queda de potencial entre A e B é que é o valor a ser preservado e, consequentemente, será equivalente à passagem de uma corrente I por um resistor equivalente de valor REQ. Só que esta resistência equivalente será, então, obtida preservando-se a soma das correntes I1 e I2 como sendo equivalente à corrente elétrica I, que vai ser, então, multiplicada pelo resistor equivalente. Ou seja, resistência equivalente multiplicada por I vai ser, então, a mesma coisa que se encontra como R1 vezes I1 mais o R2 vezes I2. Ou seja, esta resistência equivalente vai ter, então, um valor equivalente a 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2, este valor elevado a menos 1. Como exemplo, considere esse circuito simples, em que um trecho de um circuito elétrico em que você tem dois pontos A e B e a corrente elétrica passará pelos circuitos dispostos em paralelo. Ora, para construir a resistência equivalente, proceder-se-ia passo a passo. Ou seja, vamos analisar cada combinação paralelo ou série deste trecho do material condutor submetido a componentes como resistores e vamos ver, então, que inicialmente os resistores de 4 ohm e 12 ohm devem ser combinados, determinando-se, então, a resistência equivalente a eles. Em seguida, substituímos, então, os resistores de 4 ohm e 12 ohm serão substituídos por um só. Poderemos, então, reescrever o trecho do circuito de maneira mais simplificada e observar, então, que este resistor equivalente está em série com outro resistor. Acharemos, então, o resistor equivalente deste par. E, em seguida, observaremos que há, então, dois resistores ainda em paralelo, sendo um de 24 ohm e o outro o resultado da organização em série de dois resistores. Efetivamente, calculando os resistores equivalentes do de 4 e 12 ohm, você obterá 3 ohm. Em seguida, a observação de que os resistores de 3 ohm e este imediatamente obtido como combinação em paralelo dos dois anteriores, produz, então, um resistor equivalente de 8 ohm, que vai ser colocado, então, em paralelo com aquele resistor de 24 ohm, produzindo, portanto, um resistor equivalente para toda aquela combinação de resistores de 6 ohm. Ou seja, aquela combinação de resistores pode ser toda ela substituída por um resistor de 6 ohm apenas. Efetivamente,
Esses conceitos expressam, na realidade, uma manifestação do que são as chamadas leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff produzem, então, um ambiente para a análise das combinações de componentes em circuitos elétricos de uma maneira sistemática. Em que se baseiam as leis de Kirchhoff? Essencialmente, duas noções de conservação. Efetivamente, uma delas estabelece que, ao se percorrer uma malha fechada em um circuito, a soma algébrica das variações de potencial deve ser igual a zero. Ora, isto se deve ao fato de que o potencial, ao longo de um percurso fechado, não deve depender do caminho percorrido na medida em que o campo elétrico é conservativo. Logo, como o potencial é integral do campo elétrico ao longo do caminho, um circuito fechado, trazendo-o de volta ao local de origem, permite inferir que só resultaria mesmo um valor de que o potencial característico de um ponto, qualquer que seja o caminho que você percorra, com incrementos e decrementos do potencial ao longo do caminho, tratando-se de um campo elétrico, não resta outra alternativa que retornar ao mesmo valor do potencial no ponto. Portanto, a regra das malhas de Kirchhoff nada mais é do que uma manifestação do fato de que o campo elétrico é conservativo. Ademais, a segunda lei de Kirchhoff estabelece que em qualquer nó do circuito, ou seja, pontos em que chegam vários fios condutores, obrigatoriamente deve haver a soma das correntes que fluem para este nó igual à soma das correntes que saem deste nó, sempre considerados os valores positivos. Ou seja, a soma completa, com sinais positivos e negativos, é nula de cargas que entram e saem em qualquer ponto do circuito que seja um nó. Ora, esta regra dos nós nada mais é do que uma manifestação da lei universal de conservação de cargas elétricas. Portanto, estas leis são leis que se aplicam a circuitos elétricos, naturalmente, mas elas são essencialmente manifestações de leis de conservação mais universais. Como exemplo de aplicação das chamadas leis de Kirchhoff ou regras de Kirchhoff, a gente pode olhar um circuito ainda bastante simples, mas que tem agora dois elementos novos, que são essencialmente baterias, às quais os nossos fios e seus resistores interconectados estão ligados. Ora, essas baterias têm, então, uma incumbência que é prover uma energia potencial de tal forma que essa energia potencial vai assegurar a permanência de uma corrente elétrica nesse circuito. Esta aproximação, em presença da dissipação térmica, conhecida como efeito Joule, ela é naturalmente uma aproximação e a bateria vai funcionar como uma bomba de cargas elétricas, como já discutimos anteriormente, e isto vale durante um certo tempo de duração em que aquelas reações químicas que ocorrem dentro da bateria fornecida forem capazes de compensar e produzir a quantidade de cargas elétricas necessária à manutenção da corrente elétrica nesse circuito. Tendo, então, observado este circuito simplificado, você verá que a presença dessas duas baterias, ela, por exemplo, eleva o potencial do ponto C ao ponto D de uma quantidade fixada, de 21 volts.
Ademais, do ponto F ao ponto A, haveria também uma elevação de potencial de valor, neste caso, 18 volts. Observe também que há duas malhas bem definidas, circuitos fechados bastante bem definidos, um à esquerda e um à direita, cada um dos quais equipado, inclusive, com uma bomba de cargas elétricas, que é uma bateria, ou seja, uma fonte de potencial. Como é que poderíamos, então, determinar as correntes que fluem em cada um desses ramos do circuito mostrado na figura? Vamos, então, proceder aplicando as chamadas regras de Kirchhoff a este circuito. Além disso, como o potencial é uma quantidade que pode ser definida a menos de uma constante, nós temos as diferenças de potencial que são fixadas, então você pode supor que em um dos pontos você tem um valor zero, por exemplo, para o potencial, e todos os outros valores serão decorrência desta relação com este valor do potencial neste ponto referenciado como padrão. No caso, escolhendo um ponto superior direito da figura, o ponto C, como tendo o potencial nulo, todos os outros pontos deverão ter um certo valor de potencial. Como poderíamos obter os valores dos potenciais nesses pontos? Para resolver, procedendo de uma maneira gradual, a primeira tarefa seria, então, a substituição dos dois resistores em paralelo. Por um resistor equivalente. Em seguida, sendo I a corrente que passa pela bateria de 18 volts e a corrente orientada de B para E, as correntes poderiam ser então obtidas a partir da aplicação da regra dos nós, aos ramos associados aos pontos em que ocorre a conexão de fios condutores e a divisão da corrente em ramos. Esta aplicação da regra dos nós e da regra das malhas vai propiciar então a separação entre a análise da malha à esquerda e a malha à direita. Elas têm um fio condutor que é comum às duas, e, consequentemente, também há nós de interesse, que são os nós que conectam esse condutor e fazem uma interface entre as duas malhas condutoras. Efetivamente, a resistência equivalente dos dois resistores de 3 e de 6 ohm é de 2 ohm. Como se saberia isso? 1 dividido pelo resistor equivalente é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Ou seja, o resistor equivalente é um resistor de 2 ohm. Poderíamos então substituir esse resistor de 2 ohm no lugar onde estão os dois resistores em paralelo. E prosseguir. Como? Analisando-se cada uma das malhas separadamente. Observe que na malha à esquerda da sua figura, ou seja, a malha ABEF, nesta malha, você tem que o aumento de potencial, ou seja, 18 volts, se segue a uma redução de potencial correspondente ao produto do resistor de 12 ohm pela corrente que por ali passa, que é I. Ademais, há uma diminuição também de potencial decorrente da passagem da corrente por esse fio com o resistor de 6 ohm no centro
ou seja, que é um resistor que pertence às duas malhas em estudo. Consequentemente, resulta uma expressão dividindo-se por 6 ohm, resulta uma expressão puramente para a corrente, que então expressa que 3 ampere menos 3I mais I2 vai dar igual a zero, porque esta é a ponderação de uma malha fechada, que é o que ocorre na primeira malha, que é a malha do lado da figura à esquerda na sua tela. Então, essa malha mais à esquerda. Evidentemente, para a malha à direita, ou seja, a malha BCDE, para esta malha, você vai ter uma expressão equivalente, uma vez que, percorrendo no sentido horário, há um aumento do potencial de 21 ampere ao se passar pela bateria de 21 volts. Em seguida, há uma diminuição de potencial referente à passagem pelo resistor de 6 ohm, assim como a passagem pelo resistor de 3 ohm na parte superior da figura à direita. Portanto, você tem uma expressão que também tem que resultar em zero pela aplicação da regra das malhas de Kirchhoff. Ao se combinarem essas duas expressões, obtém-se, por exemplo, multiplicando-se a primeira das duas expressões por 11 e fazendo a soma com a segunda das expressões, você tem a eliminação da grandeza I2 e, consequentemente, a determinação do valor de I. E, em seguida, qualquer uma das duas expressões lhe propicia a obtenção do I índice 2. Obteríamos, então, o valor de I como sendo 2 ampere e o valor de I2 como sendo 3 ampere. Observe que esta corrente que passa pelo resistor de 6 ohm, ela é de valor negativo, ou seja, ela é de sinal diferente do que indicáramos na figura. Em seguida, você pode obter as variações de potencial ao longo do circuito e obter, consequentemente, como você sabe, os valores das correntes e dos resistores e sabe o potencial introduzido pelas baterias envolvidas nesse circuito, você pode, então, calcular o potencial para cada um dos pontos, somando ou subtraindo de acordo com o caminho que você utiliza para chegar a cada um dos pontos em questão. Efetivamente, você vai, então, calcular para cada ponto usando como referência o ponto superior direito com potencial igual a zero. Finalmente, produzindo ponto a ponto a imagem seguinte, ou seja, as correntes já obtidas na fase anterior, de 3 ampere, de menos 1 ampere, que na realidade se torna 1 ampere no sentido contrário ao que imagináramos anteriormente, o valor de 21 volts, partindo então do ponto C, imporia que você tem para o ponto D, o potencial dele é de 21 volts, procedendo de maneira análoga e conhecendo o resistor de 2 ohm, e a corrente pela qual passa, que é a corrente que passa por esse resistor de 2 ohm, no trecho do ponto D ao ponto E, você vai naturalmente obter uma queda de potencial no valor de 6 volts, fazendo com que então o ponto E seja correspondente a um potencial 15 volts. Em seguida, de posse também da corrente que passa pelo trecho seguinte, de 2 ampere, você vai também obter, como aquele trecho não está equipado com um resistor, aquele trecho corresponde a uma região equipotencial e, portanto, o ponto F também teria
seria correspondente a um potencial de 15 volts. Dessa forma, montando aumentos de potencial e diminuições de potencial resultantes, respectivamente, da passagem por uma fonte de potencial, que é a bateria colocada no circuito, e a passagem da corrente por resistores, o que diminui o potencial, você obtém, então, em cada um dos pontos, o potencial correspondente. Observe, por exemplo, que no trecho final, do ponto B ao ponto C, você naturalmente, tendo a corrente elétrica de 3 amperes e partindo do potencial no ponto B, ao qual chegamos construindo como 9 volts, você, passando aquela corrente de 3 amperes pelo resistor de 3 ohm, você vai ter uma queda de potencial exatamente de 9 volts, o que te conduz ao potencial de valor zero, que é o ponto de partida, conforme teríamos que ter efetivamente pelas leis de Kirchhoff e, na realidade, pela lei de conservação maior. Portanto, estas são as ideias iniciais referentes à construção de circuitos com corrente estacionária e que, posteriormente, vamos, então, enriquecer com a descrição de circuitos em que há uma dinâmica envolvida no aumento e diminuição de correntes passando pelos elementos componentes do circuito.